Quem já ouviu falar de Aristóteles, um filósofo grego, que disse uma vez assim: o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Queria falar um pouquinho com vocês sobre sabedoria hoje. Pensando que nós, para tomarmos as nossas decisões em nossa vida, muitas vezes nós precisamos usar de sabedoria. E a sabedoria é uma coisa que às vezes está com a pessoa mais simples, a pessoa que não tem estudo. A sabedoria não é um domínio de quem estudou, de quem tem um diploma, de quem tem um bacharelado. Muitas vezes é de pessoas muito simples. E muitas vezes, e a maioria das vezes, de pessoas mais vividas, que têm experiência, que passou por problemas, que já apanhou na vida. Quando você pega uma pessoa que foi formada, que é inteligente, e ele apanha e aprende, apanha e aprende, apanha e aprende. Esse camarada é inteligente, porque ele apanhou e aprendeu. O burro, ele vai para apanhar e vai continuar apanhando, cair no mesmo erro várias vezes. Já tem até uma falinha que diz aí: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice, né? Como é que nós queremos coisas novas se nós continuamos sempre tentando da mesma maneira? Então, o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, ele não cai de novo no mesmo erro, mas o sábio, ele vai além do inteligente, ele aprende com os erros dos outros, ele aprende com o erro do inteligente, ele não precisa de passar pela experiência, ele ouve o conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, então ele ouve conselhos. Teve um homem na Bíblia chamado Salomão, filho do rei Davi, que uma vez, diante de Deus falou: o que você quer, Davi? Peça o que você quiser que eu te dou. E ele falou: Senhor, eu quero sabedoria para reinar sobre o povo de Israel. Por que, gente? Para você reinar, para você ser político, para você dominar, para você fazer alguma coisa com muitas pessoas, você precisa ter sabedoria. Muito mais do que inteligência. Então Deus deu sabedoria a Salomão, e Salomão então finalmente um dia tem um problema. Duas prostitutas compareceram diante dele. Essas duas mulheres tiveram filhos, uma teve um filho hoje, outra teve filho daí 3 dias, só que a outra que teve o filho 3 dias depois dormiu sobre a criança morreu. O que ela fez? Ela foi lá na amiga e trocou a criança. E aí, essa foi a conversa que foi dita diante do rei. As duas chegaram e ela falou: olha, eu estava com o meu filho, e o meu filho estava vivo, de repente eu acordei, estava com morto, aquela mulher pegou o meu filho vivo e ficou com ela. A outra: não, o filho é meu, o filho vivo é meu, não é do outro. Ficou aquela discussão diante do rei. O rei falou: traz uma espada para mim. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir a criança no meio e vamos dar metade para cada uma de vocês. E a gente resolve o problema assim. Então uma delas falou assim: não, meu rei, não precisa fazer isso. Então dê o filho a ela, não precisa sacrificar a criança, então que ela fique com o filho. Enquanto a outra falava: não, então vamos dividir, que eu não vou abrir nenhuma unha, a criança é toda minha. Então o rei disse assim: dá a criança àquela que disse, dê o filho à outra. Porque aquela se compadeceu da criança e aquela então sabia, o rei viu que aquela realmente era a mãe da criança. Olha como ele usou de um subterfúgio sábio, do momento que ele teve que decidir. Quantas vezes que a pessoa tem que decidir, a nação tem que decidir o que vai fazer com o povo. Tem que ter sabedoria, não basta apenas ser inteligente. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim: se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. 1 Tiago 5,8, desculpa. Se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que lhe dará deliberadamente. Deus dá de graça. Basta você pedir com fé e ser humilde. Senhor, eu preciso de sabedoria, não para encher o meu próprio eu, o meu ego, e me sentir melhor do que qualquer pessoa, mas para atender alguém que necessita, para dar um conselho alguma vez. Quantas vezes você na vida teve que dar um conselho para uma pessoa e é difícil você ir lá aconselhar? Se a pessoa está te pedindo um conselho é porque ela está confiando em você. E a pessoa, você dá um conselho errado? Então peça a Deus, Deus vai dar uma sabedoria para você. Então é melhor sermos sábios do que apenas inteligentes. E é melhor termos sensatez na sabedoria, refletir nas coisas. A Bíblia fala que responder antes de ouvir é estultícia, é burrice. Então você tem que ouvir primeiro. Uma das coisas que a gente vê hoje muito séria numa comunicação a duas pessoas é quando há uma discussão, a outra pessoa já fala antes de ouvir. E existe até alguns estudos psicológicos aí, nessa área de psicologia, que uma pessoa não consegue ouvir 17 segundos sem interromper a outra, porque não tem sabedoria para ouvir. Mas se você tem 2 ouvidos e uma boca, você deve falar menos e ouvir mais. Isso já é um princípio de sabedoria. Espero ter ajudado você. Hoje é 23 de junho de 2020. Deus abençoe.